Olá, tudo bem? Eu sou Poliana Amorim, eu sou aluna do curso de Pedagogia, estou cursando o 7º semestre, tá? E esse vídeo, ele está sendo produzido para estar agregando valores e conhecimento, né? Eu tinha que estar efetuando o estágio de forma presencial, porém, infelizmente, devido à pandemia, na minha cidade ficou um pouco complicado tá conseguindo isso, né? Aí, graças a Deus, a faculdade ela dispôs desse recurso para que a gente possa estar fazendo essa videoaula, né? E demonstrando um pouco do nosso conhecimento, né? Eu espero que vocês gostem. De antemão, eu já agradeço a vocês a atenção. Eu sei que é difícil a gente parar, né, durante 1 hora para estar assistindo uma videoaula. É um pouco complicado também. Eu sou uma pessoa muito tímida, então estamos quebrando aqui um tabu, tá? Eu espero que vocês gostem do que eu preparei, né, para vocês. Tenho certeza que foi algo produzido com muito trabalho, com muito carinho e com muito amor, tá? Nessa matéria, nesse meu estágio, né, o 3º estágio que eu tenho programado na faculdade, nessa matéria eu estudei um pouco o conteúdo do EJA, né, uma modalidade diferente. Então, pensando nisso, vamos estar trabalhando então dessa forma. Eu vou estar explicando o que é o EJA direitinho, através de slides que eu preparei, né? Eu peço que vocês tenham papel e caneta e lápis em mãos, porque para que possam estar anotando tudo que vocês achem interessante, todo o conteúdo, né? Eu gosto muito de anotar. Eu sempre ando com um lápis em mãos, né? Eu sempre procuro ter um papel. Eu sei que é muito difícil, a gente vive numa correria muito grande, numa vida intensa, na verdade. Porém, nesse momento é necessário, tá? Eu peço um pouco da atenção de vocês, assim como a atenção, eu peço que vocês também tenham, né, esse carinho, que vocês prestem um pouco da atenção. Eu vou tentar passar o slide de forma devagar, para que vocês possam estar anotando em todas as observações. E o que ficou vago, se ficou algo que vocês possam estar buscando mais informações, que vocês possam estar pesquisando, porque é exatamente isso, né? É 1 hora de aula, é pouco para passar todo o conhecimento, né? Sempre fica informações, sempre vai ficar dúvidas. Eu preparei junto com o conteúdo, eu preparei também uma atividade para que vocês possam estar assimilando. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, tá? E vamos estar dando continuidade. Eu sei que muita gente não sabe o que é o EJA. Eu vou estar explicando para vocês essa modalidade que é muito importante para a nossa sociedade, né? Infelizmente, muitas pessoas pararam de estudar, não por vontade própria, mas por necessidade, né? Às vezes, muitas pessoas pararam muitas mulheres pararam porque engravidaram, muitos homens pararam pelo simples fato de ter que sustentar uma família, né? Infelizmente, a sociedade, ela nos faz isso, né? Voltar nossos olhares para essas pessoas e dizer que sim, ainda é tempo de vocês estudarem, ainda é tempo de vocês concluírem, né? O ensino fundamental, o ensino médio e sim também o ensino superior. Não existe idade para o estudo, existe sim força de vontade. É o que a gente precisa ter na vida, tá? Então, nesse momento, eu vou pedir para que vocês possam estar parando, que vocês possam estar se concentrando no conteúdo que vai ser passado, que foi com muito carinho e com muito amor, tá? Eu vou tentar passar o slide de forma bem devagar, eu vou estar explicando um pouco, tá? Do que eu produzi para vocês e eu espero que vocês gostem. E como eu informei anteriormente, anotem o que vocês acharem importante, né? Para que vocês possam estar revisando o conteúdo. Se ficou mais dúvida, se ficou algo que eu não passei, né? Que vocês possam estar também pesquisando, que vocês possam estar assimilando de uma melhor forma o conteúdo, porque tudo aqui é produzido, mas de forma eu não sou profissional, né? Eu sou, como eu falei, eu sou uma estudante do curso. Então, eu tô tentando me aperfeiçoar. E essa videoaula, ela está sendo de experiência tanto para mim quanto para vocês. Porque eu tô tentando passar algo que eu aprendi durante o curso. E
é algo que é experimental, é algo que vai acontecer naturalmente. Eu espero que eu consiga passar o conteúdo de uma forma dinâmica, porque eu me empenhei, né? Eu busquei muitas informações, eu fui em busca de uma melhor forma de passar o conteúdo. Por esse motivo, eu peço bastante atenção de vocês, tá bom? Eu vou iniciar a nossa videoaula explicando para vocês o que é o EJA. Então, pessoal, vamos lá. Vamos estar iniciando a nossa videoaula falando um pouco sobre o que é o EJA, tá? Eu vou estar lendo para vocês, mas se vocês quiserem, vocês também podem estar anotando. Eu vou tentar passar bem devagar, tá bom? O nosso slide. O que é o EJA? A educação para adultos é o tipo de educação orientada para adultos que completaram ou abandonaram a educação formal. É uma prática em que adultos se envolvem em atividades sistemáticas e sustentadas de autoeducação, a fim de obter novas formas de conhecimentos, habilidades e valores. É exatamente o que eu tinha falado um pouco antes, né? Eu sei que muitas pessoas pararam de estudar por vários motivos, né? Então, o EJA, ele foi criado exatamente para isso. Como surgiu? A educação de jovens e adultos, o EJA, se faz notável no Brasil desde a época da sua colonização com os jesuítas, que se dedicavam a alfabetizar, catequizar, tanto crianças indígenas como os índios adultos em uma intensa ação cultural e educacional, a fim de propagar a fé católica, juntamente com o trabalho educativo. Ou seja, desde lá daquela época da catequização, né, onde os padres, os jesuítas, eles buscavam os índios em prol de catequizar, né, porque eles acreditavam que eram pagãos, né, isso, e vieram a catequizar, vêm com a fé cristianismo e tal. Eles trouxeram essa forma de educar, né, que é a educação de jovens e adultos, tá? Então, por isso que o EJA, ele iniciou nesta época, que é a época dos jesuítas. E como é que funciona? EJA é a sigla de Educação de Jovens e Adultos. É uma modalidade de ensino destinada ao público que não completou, ou seja, que abandonou ou não teve acesso à educação formal na idade apropriada. É popularmente conhecida como o supletivo, né? Às vezes a pessoa não teve conhecimento na época, né? Muitas pessoas não tinham conhecimento na época que poderia estar cursando, né? Que poderia ser inserida em uma escola por morar muito distante, por ter que trabalhar para sustentar sua família, por motivos de doença. Então, não teve como optar em estudar naquele momento, naquele período. Então, hoje pode sim estar fazendo o curso de supletivo, que é o EJA. E quem tem direito ao EJA? Então, os beneficiários da ação Novas Turmas de EJA são as pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental e com 18 anos ou mais que não finalizaram um ensino médio. É exatamente o que eu estou falando para vocês. São pessoas que abandonaram a escola ou que não tiveram a oportunidade de estudar no seu período de forma igualitária, de forma com idade, né? Hoje a gente tem a educação infantil, hoje a gente tem o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, né? O ensino médio. Então, essas pessoas que não conseguiram concluir a sua série com a idade correta, elas podem estar fazendo sim o EJA, que é um supletivo, para que ela venha ter uma formação, né, qualificada, uma formação de acordo com a sua idade. Então, pessoal, ficou claro todas as informações referentes ao EJA? Eu espero que sim. Nesse momento, vamos estar dando continuidade à nossa videoaula, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu tentei explicar referente ao EJA, né? Que é o ensino programado, que é um ensino para pessoas que não conseguiram concluir, né, os seus estudos na idade de acordo, né?
Por exemplo, um adolescente de 16 anos, ele não fez o ensino fundamental 1, né? Ele não concluiu. Então, o EJA, ele vem ajudar esse adolescente. É uma forma que ele venha a concluir os seus estudos, para que ele não fique prejudicado, até para que ele não fique sem estudar. Agora tá na hora dele abrir mão de alguma coisa, abrir mão de algo, abrir mão de um tempo, que ele possa parar e estudar um pouco, não é verdade? Para que ele possa ter aquele conhecimento, porque o conhecimento, ele é adquirido e é algo que é nosso. Conhecimento, quando a gente adquire, a gente não perde. Então, é muito importante. Por isso, eu peço a vocês que vocês tenham atenção, que possam estar anotando, tá? Todos os nossos slides que eu venho passar aqui para vocês são conteúdos pesquisados, tá? De acordo com a BNCC, tudo certinho, para que vocês possam ter esse conhecimento, tá bom? Então, vamos estar dando agora início à nossa aula de matemática. É uma aula que eu gosto muito. Particularmente, sou muito fã da matemática, porque a gente usa a matemática na nossa vida em tudo. Desde a nossa data de nascimento, a nossa compra no mercado. Quando a gente pega o transporte público, a gente utiliza a matemática porque a gente tem que calcular o preço da passagem. Quando a gente vai no mercado, a gente tem que calcular o que a gente vai consumir no mercado, não é verdade? Então, a gente precisa saber um pouco da matemática para que a gente possa estar usando no nosso dia a dia, para que a gente possa estar perdendo esse medo do conhecimento matemático, que muita gente tem quando vê assim, um monte de números. Então, esses números, eles são maravilhosos, gente. Eles já nos acompanham há muitas gerações e muitas décadas. É exatamente isso que eu venho trazer para vocês. Vamos falar um pouco sobre numeral, tá bom? Então, pessoal, como eu informei, né, vamos estar iniciando falando sobre matemática, né, a nossa aula. Vamos falar um pouco sobre numeral, vamos conhecer o que é um numeral, né? O numeral é uma classe de palavras utilizada para determinar a quantidade ou a ordem de elementos numa sequência. Assim, quando dizemos que ele ganhou o prêmio pela 5ª vez, ou que esta turma é composta por 25 alunos, estamos usando numerais, seja para indicar uma ordem, a 5ª, ou para falar de determinada quantidade, o 25. Eu vou tentar passar o slide devagar, para que vocês possam estar anotando, quem tem interesse em anotar, tá bom? Para que não possa estar voltando o vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem estar anotando também. Eu acho bastante interessante, né, que vocês tenham isso no caderno de vocês, tá bom? O numeral, ele pode ser representado de duas maneiras. Pelo símbolo numérico, que é o que usamos no nosso dia a dia, né? 1, 2, 3, 4. Pode ser meio, 1/3, 3/4, terceiro, quinto, 13º, e dentre os símbolos numéricos existem os algarismos arábicos, que é o número 1, 2, 3, 4, e os romanos, né, que conhecemos como letras. Além disso, temos também os números por extenso, que é onde escrevemos o nome deles, né? 1, 2, 3, 100, 1000, terço, meio, dobro, dúzia, não é isso? Essas são as maneiras que pode ser representado os nossos números. O numeral coletivo, né? Muita gente fala, o numeral coletivo, a gente fala dúzia, né? Dezena, então. Vamos saber direitinho? O numeral coletivo, ele faz referência a um conjunto de elementos. Quando a gente fala um conjunto, a gente fala mais de um, é isso? Meses, dias, seres, coisas, né? Dúzias, dezenas, semana, semestre, são números coletivos, tá? Eu vou estar dando um exemplo aqui, ó. Pedro comprou 1 dúzia de ovos. É o mesmo que Pedro comprou 12 ovos. É isso? A gente usa, ao invés de eu falar 12, eu vou usar o coletivo, eu vou falar dúzia. Assim como, por causa da epidemia, os tripulantes da embarcação ficaram de quarentena.
Ou seja, eles ficaram 40 dias afastados, eles ficaram de repouso durante um período de tempo, uma quantidade de dias, não é isso? Então, na designação de papas, reis, imperadores, séculos e parte de uma obra, utilizam-se os numerais ordinais até o 10º. Depois utilizam-se os numerais cardinais. Por exemplo, João Paulo II, Bento XVI. Para leis, decretos e portarias, utiliza-se o numeral ordinal até o 9º e o cardeal a partir do 10. Já para os dias do mês, utilizando sempre os cardinais, como exceção da indicação do primeiro dia do mês, feito pelo ordinal primeiro, quando a gente se refere principalmente a recebimento, né? Eu vou receber dia 1º. Dia 1º é o numeral 1, é o primeiro dia do mês. Até aqui tudo certo, espero que vocês estejam gostando. Eu vou dar uma passadinha agora, tá? Deixei um pouquinho mais devagar para que vocês possam estar anotando. Eu sei que é muita informação, mas é necessário para que a gente possa estar conhecendo, para que a gente possa estar sabendo tudo sobre o numeral, tá bom? Vamos lá agora. De acordo com a classificação, evidencia-se, né? Vai ficar evidenciado da seguinte forma. Os numerais cardinais indicam uma quantidade determinada de seres. Por exemplo, há 20 alunos na sala. Então, 20 é o numeral cardinal, né? Ele está mostrando para vocês a quantidade. Os numerais ordinais indicam a posição relativa de um ou mais seres numa determinada sequência. Exemplo, na listagem dos aprovados, seu nome aparece em 10º lugar. Quando a gente fala, assim, principalmente os homens, né, que acompanham, assim, futebol, aí ficam lá procurando a classificação do time. O time está em 11º, o time está em 4º lugar, né, o time está em 2º lugar. Então, ele está classificado na numeração ordinal, né? Indica a posição relativa de um ou mais seres numa determinada sequência. Mas a gente também tem os numerais multiplicativos, né? Ele vai estar indicando o número de vezes em que o ser é multiplicado. Exemplo, Patrícia é o triplo mais aplicada que sua irmã. Pode estar dando outro exemplo. Hoje eu recebo R$200, mas gostaria de receber o dobro, né? Nossa, aquela camisa custou R$10. Ontem ela estava custando o dobro, R$20. Então, esses são numerais multiplicativos. É sempre quando ele é multiplicado, tá? Numerais fracionais indicam em quantas partes se divide uma quantidade determinada. Por exemplo, um ótimo exemplo, um exemplo que todo mundo gosta. Comemos a metade da pizza. Que a pizza, a gente sabe, em muitos lugares, a pizza ela é dividida em 8 fatias, em 12 fatias, é isso? Então, a gente come metade. Também posso dar um exemplo. Hoje eu comprei um apartamento de 3 quartos. A gente utiliza ali, né? Então, o fracionamento, né? Vamos lá. Dar uma passadinha aqui. Para que vocês... Eu estou deixando sempre um pouquinho a mais, gente. Eu vou lendo o slide com vocês, mas eu estou deixando um pouco a mais, porque eu sei que tem muita gente que gosta de estar copiando, né? Como eu falei, como eu solicitei, peço que vocês tenham em mãos, caneta e papel, para que vocês possam estar anotando, né? Porque às vezes a gente também assimila mais o conteúdo quando a gente escreve ele, não é verdade? Então, por isso eu tô sempre deixando um pouquinho a mais, tá? Vamos lá, vou passar aqui agora pro próximo. No intento de ampliarmos nosso conhecimento acerca da classe em questão,
Analisaremos o quadro a seguir, que se constitui dos principais casos representativos. Tá vendo aí? Nesse quadro aqui que eu coloquei, eu trago para vocês os números cardinais, eu trago para vocês os ordinais e os fracionários. Tá vendo? Vocês podem estar vendo aí. Sendo que os números cardinais, eu trouxe tanto ele escrito, né, por extenso, tá? Para que vocês possam estar verificando aí. E trouxe também os ordinais, ó. Primeiro, né? Número 2, segundo, meio, número 3, terceiro, terço, número 4, quarto, quarto, né? Então, são as formas que a gente conhece, tá? Os números cardinais, os números ordinais e os números fracionais, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho para quem quiser copiar, tá? Possa estar anotando aí direitinho. Espero que o tempo ele seja suficiente para que a gente também possa estar passando todo o nosso conteúdo, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido para deixar um tempinho também para atividade, para que vocês possam estar copiando a nossa atividade. E não se preocupe, a atividade ela tá dentro do nosso conteúdo trabalhado. É apenas para fixar um pouco mais esse conteúdo, tá bom? Então, chegamos, né, nas flexões do numeral. Ou seja, é algo que utilizamos no nosso dia a dia. Aqui vocês vão poder acompanhar isso. Porque o numeral, ele pode variar em gênero, masculino e feminino. Pode estar também variando em número, que é singular ou plural. Tudo depende do contexto em que o numeral aparece. Pode-se dizer, por exemplo, que ela foi a segunda colocada na competição. O numeral ordinal segundo, ele flexiona um gênero, né? Que ela foi em segunda. Outro exemplo é o numeral fracionário terço, que ele pode ir para o plural, no caso de 2/3. A variação em grau ocorre na linguagem do dia a dia, é uma linguagem mais coloquial. Pode-se dizer, por exemplo, que ele é sempre primeiríssimo a chegar, ou seja, a gente está usando uma flexão do numeral ordinal, primeiro, no grau superlativo. É isso? Os numerais cardinais são, em sua maioria, invariáveis. No entanto, existem 2 casos onde eles podem variar em gênero, por exemplo, uma, uns, umas, 200, duzentas, e em número, o plural de milhão, que é milhões. Então, estão gostando? Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Eu estou tentando passar de forma mais lenta para que vocês possam estar anotando também, né? Eu sei que parece muito conteúdo para ser copiado, manuscrito, né? Uma videoaula, mas é bom, é importante que a gente pare um pouco na nossa correria, para que a gente pare um pouco do nosso dia a dia, para estar adquirindo conhecimento. Afinal de contas, a gente está falando sobre numerais, e é algo que a gente usa, na verdade, faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Vou estar passando aqui um pouco. Já os numerais ordinais, eles podem variar em gênero e em número. Exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras. Em relação aos numerais multiplicativos, há 2 opções, 2 observações a fazer. Eles são invariáveis quando atuam como substantivos. Calma, vou estar dando um exemplo. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. E quando atua como adjetivo, eles podem variar em gênero e em número. Exemplo, Bianca teve de tomar doses triplas do medicamento. É o que está acontecendo hoje, né? As pessoas elas estão tendo que tomar várias doses da vacina do coronavírus. Né? Enquanto a gente pensou que tomaria apenas uma dose de vacina, hoje a gente está tomando o triplo, não é isso? Estamos tomando 3 vezes mais. Então,
E os numerais coletivos, eles variam somente em número. Exemplo, uma dúzia, duas dúzias, uma centena, duas centenas, certo? Vou deixar um pouquinho mais porque é um conteúdo longo. Eu sei que a tela ela parece ficar um pouco cheia, mas dá para vocês copiarem direitinho para que vocês possam ter esse conteúdo com vocês, para que não venha ficar nenhuma dúvida sobre o nosso assunto, tá bom? Então, chegamos à grande hora, né? Essa é a hora da atividade. Não se assustem, gente, é uma atividade super legal, é dentro do nosso conteúdo, dentro do que eu apresentei para vocês aqui. Vamos estar recapitulando todas as informações referentes ao numeral que foi apresentado. Eu espero realmente que vocês possam estar produzindo, que vocês possam estar copiando a atividade e respondendo. Eu vou tentar dar um tempo maior, tá? Para que vocês possam copiar. E vou estar também tentando dar um tempo para que vocês possam estar respondendo essa atividade, tá certo? Então, vamos estar iniciando a nossa atividade. É uma atividade bem simples, bem legal, tá? Falando sobre... É exatamente para fixar o nosso conteúdo, o que passamos, tá? Vocês podem estar vendo aí, tem toda a informação que foi passada. Eu vou estar deixando um tempinho para que vocês possam copiar, tá certo? E responder. Eu vou dar um tempo para que vocês possam estar copiando e para que vocês possam estar respondendo também a atividade, né? Já que o conteúdo ele tá fresquinho nas nossas mentes, tá certo?
Pessoal, eu espero que o tempo que eu dei tenha dado para vocês copiarem a primeira parte da atividade, né? Tem a nossa segunda parte aí também, tá? Eu vou estar dando mais um tempinho, né? Porque eu quero que vocês assimilem todo o conteúdo que foi passado, tá? Então, por esse motivo, eu separei a atividade em duas partes, tá? Para que vocês possam estar assimilando esse conteúdo também, tá? É uma forma de vocês aprenderem um pouquinho mais, tá certo? Eu vou deixar aí mais um tempinho o slide para que vocês possam estar copiando a atividade e para que vocês possam estar também respondendo por ela, tá certo?
Então, pessoal, eu sei que o tempo ele foi um pouco curto, né, isso, para atividade, mas eu espero que vocês tenham realizado essa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de matemática. Foi uma pequena aula onde eu pude apresentar para vocês um pouco sobre numerais, tá? Eu sei que a atividade ela requer um tempo para copiar, para responder, mas infelizmente nós não temos esse tempo aqui hoje, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho esse tempo para estar deixando para vocês, mas eu espero que pelo menos vocês tenham copiado. Se não copiou, que vocês possam estar voltando o vídeo, paralisando, para que vocês possam estar copiando e para que vocês possam estar realizando essa atividade, porque é algo que vem fixar o conteúdo. Tá? Apenas por isso, para que vocês possam estar fixando o conteúdo, né? Se ficou alguma dúvida, que vocês possam estar buscando mais, que vocês possam estar usando canais que hoje a gente tem, como o YouTube, como o Instagram, como o próprio Google, são várias redes, né? Eu sei que às vezes é um pouco difícil devido à correria, devido à falta de tempo, mas é necessário parar um pouco, desacelerar e buscar um pouco mais de conhecimento, porque como eu falei inicialmente, conhecimento ele é adquirido, conhecimento é nosso, é algo que vai ficar para sempre. O que a gente pode estar é repassando esse conhecimento, tá? Agora que finalizamos a matéria de matemática, vamos estar também iniciando, dentro dessa nossa videoaula, um pouco sobre português. Nossa, português. Sim, gente. Hoje a gente utiliza também o português para várias coisas. Quando você vai fazer uma entrevista hoje de emprego, muitas empresas elas utilizam a produção textual. Elas pedem para que vocês façam uma redação. Elas pedem para que vocês para que vocês se vendam, para que vocês falem um pouco de você, não é isso? E como é que a gente faz isso? Poxa, é complicado, né? É um pouco complicado a gente produzir um texto, não é isso? Então, hoje a gente vai ver que não. Eu vou estar dando várias dicas, espero que vocês gostem bastante e que vocês continuem com o papel na mão, né? Eu trago sempre comigo aqui, ó, caderno. Nossa, eu não sei se tá dando pra ver, mas, gente, eu anoto tudo. Eu gosto de estar anotando tudo. Por quê? Porque quando você anota, você fixa. Eu gosto de fazer mapas mentais para que vocês possam estar destacando, né, o conteúdo que foi passado, tá? Então, eu vou pedir para que vocês continuem com atenção, para que vocês não percam foco. Se vocês querem beber uma água, paralise o vídeo, vai no banheiro, retorna, bebe sua água e senta. Senta com atenção, senta com papel, com a caneta, com o lápis, com a borracha, mas que vocês possam também estar adquirindo esse conteúdo. Eu sei que é um vídeo básico, é uma videoaula muito básica, né? Muito amadora, mas realmente eu sou uma amadora. Eu estou perdendo aqui a vergonha, né? Quebrando um tabu, que é estar falando para milhares de pessoas, porque quando a gente posta algo em uma rede social, a gente não sabe quem vai visualizar. Então, eu peço que vocês me desculpem se eu cometi algum erro, alguma gafe, mas que eu tenho certeza que eu vou estar aprendendo, tá bom? Então, vamos lá iniciar com nossa unidade agora, falando um pouco mais sobre produção textual. Vamos saber o que é que acontece, como inicia, como a gente pode estar produzindo um texto, quais são as dicas que eu posso estar passando para você. Isso tudo eu coloquei em slide, gente, para facilitar, né, para que vocês possam ter anotado, porque numa dúvida, vai lá e pega o nosso papelzinho que tá lá anotado, anota na agenda, até numa folha de ofício, qualquer bloquinho de notas. São dicas maravilhosas, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Vamos estar dando início? Chegou a vez da nossa aula de português. Eita, mas tem gente preocupada, né? Não precisa, tá? Eu vou tentar passar o slide da mesma forma, devagar, para que vocês possam estar anotando, para que vocês possam estar assimilando o conteúdo, tá certo? Só um pouquinho, nosso vídeo é um pouco amador, né, gente? Eu sou uma estagiária. Então, vamos iniciar sobre o que é texto. Pode ser entendido como uma manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor
de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. Seu tamanho é variável. Texto é uma produção verbal ou não verbal, que se constitui com algum código, no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. Sua definição ampla se deve ao fato de também abranger diversos formatos, tá? Então, isso é texto, essa aí é a definição de texto. Lembrando que o texto ele pode ser verbal ou não verbal, tá? Vamos lá. Eu tô tentando passar ele um pouco devagar, para que vocês possam estar copiando, quem tiver interesse em copiar. Quais são o texto? Bom, de acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo. Tá? Qual é a melhor definição de texto? Texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmite uma mensagem. É qualquer obra escrita em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase, tá? Então, aí é uma definição um pouco mais ampla do que pode ser considerado como um texto, tá? Eu vou estar passando, tá? Mesmo que de forma devagar, eu preciso estar trocando o slide, porque o nosso tempo, ele é bem pouquinho, tá? Vamos lá. Uma produção de texto. Lembra quando eu falei com vocês sobre a gente usar textos assim? A gente vai começar como um texto básico, né? Eu vou fazer uma seleção de emprego. O pessoal do RH, o selecionador lá, ele pediu para que eu fizesse uma redação. Qualquer tipo, contasse uma história. O que eu preciso saber para iniciar? Quando, né? Em que momento acontece o que você vai escrever? O que você vai escrever? Você tem que saber. Onde? Onde? Sim. Em que local acontece o que você vai escrever? Quem? Existem pessoas no texto? Se existem pessoas no texto, temos que saber quais são os personagens que aparecerão no texto. Existem animais? Quais são as características dos personagens? Isso é necessário, porque a gente precisa saber na história, né, a nossa redação, o nosso texto, a nossa produção, quando é que inicia, onde inicia, qual é o local, se vai ser num parque, se vai ser numa praia, se vai ser numa floresta, né? É necessário. E uma dica muito importante, tá? Podemos começar dessa forma. Assim, certo dia, era uma vez, um dia, em um lugar distante. Perceberam que eu dei algumas dicas de como você vai iniciar o seu texto? Que bom! Espero que vocês estejam gostando, tá certo? Eu vou estar passando. Anotem a dica, porque ela é muito importante. A produção de texto. Segundo, olha lá o numeral ordinal, tá vendo? Seu texto, ele precisa ter um começo. Gente, isso é muito importante, tá? Eu vou tentar voltar aqui. Eu não consigo voltar o slide. Mas vocês conseguem aí
no aparelho de vocês, tá? Quando você inicia, né? Era uma vez. Você está iniciando. O texto, ele precisa ter, né, um começo. Chamamos esta parte de introdução ou início. Mas o que é uma introdução? O que é o início? Você deve sempre começar um parágrafo, que é um espaço que fazemos de cerca de um dedo antes de começar a escrever. Né? Você vai lá na linha do seu caderno, né? Na folha de papel ofício, você marca lá um dedo, você vai dar um dedo de diferença e vai iniciar o seu texto. E sempre que você iniciar o parágrafo, é muito importante que vocês se atentem. Iniciar o parágrafo com letra maiúscula. Todas as vezes que você for iniciar um parágrafo, você está iniciando um texto, você está iniciando um parágrafo. É necessário você iniciar com a letra maiúscula, tá, gente? Isso é muito importante. Vou estar deixando um pouquinho para que vocês possam estar anotando a nossa dica. Pronto. Aqui eu vou estar dando um exemplo, tá? Da produção de texto. Olha só como eu coloquei o título. Quando você inicia um texto, você tem que saber, lembra lá o que você vai escrever, destinado a quê, quando, para onde, quais são os personagens. Eu estou falando no meu texto, né, sobre a Princesa Sofia. O título do meu texto é Princesa Sofia. Olha como eu estou iniciando o meu parágrafo. Vocês podem estar colocando o dedinho aí. Eu coloquei uma seta, tá? Para que vocês consigam visualizar que eu dei um espaço, tá? Há muitos e muitos anos atrás, em um lindo castelo, vivia com sua família uma linda princesa. Seu nome era Sofia. Gente, esse é o meu primeiro parágrafo. É onde eu estou iniciando o meu texto. Se atentem que eu coloquei um título. Eu estou na margem, tá vendo? Percebam que eu coloquei uma setinha aqui indicando o distanciamento da margem. E eu estou iniciando o meu parágrafo com a letra maiúscula. Dentro do meu desenvolvimento, tá? O que eu preciso também ter no texto? O desenvolvimento, né? É o meio do texto, certo? Começa no segundo parágrafo, com letra maiúscula. Lembrando da nossa regrinha, né? Início de parágrafo, letra maiúscula. Nesta parte do texto, você pode escrever o que acontece, como acontece, né? De que forma vai estar acontecendo. Escreve os detalhes de cada parte da história para desenvolvê-la. Fala sobre os personagens, como eles são, o que fazem, o que sonham, o que vivenciam na história, porque você vai estar desenvolvendo, né? Esse daí é o desenvolvimento do meio do texto, não é isso? E eu estou dando ótimas dicas para vocês, tá? Uma dica muito importante, você pode começar assim, então, foi quando, em seguida ou agora, né? Aí você vai estar lá descrevendo as informações necessárias do seu texto. Você vai estar desenvolvendo ele. Tenho certeza, gente, o conteúdo ele flui. Quando você começa a colocar em prática, vocês logo vão estar escrevendo vários textos por aí, tá? Basta praticar. Isso é muito importante. Vou estar passando novamente aqui. Espero não estar passando o slide rápido, né? Mas é como eu informei a vocês, o tempo ele é bem curtinho, ele é bem apertado. E eu preciso passar todo o conteúdo para vocês, para que não fique nenhuma dúvida, não é verdade? Para que vocês possam estar anotando tudo, mas que nada fique perdido, que nada fique muito vago, tá?
Aqui eu vou estar te dando aqui, mostrando um exemplo, tá? Do desenvolvimento do meu texto. Olha só, novamente a gente vem para a margem, dá o espaçamento de um dedo da margem, né? Inicio o meu parágrafo com a letra maiúscula e vou estar contando um pouco do meu personagem. Quem é o meu personagem? O que ele queria, né? O que ele sonhava? Não é isso? Aí eu coloquei aqui o desenvolvimento. A princesa Sofia sonhava em se casar, ter uma família e viver feliz para sempre, ao lado do seu lindo príncipe. Mas ela tinha um problema. O castelo onde morava era muito deserto e poucas pessoas a visitavam. Ficava muito difícil de conhecer um príncipe. Tá vendo, gente? Eu coloquei, dei característica do local, né? O local ele é muito deserto, mas informei também o que a princesa Sofia queria, né? Qual era o sonho dela, as dificuldades para ela conhecer o príncipe, já que o intuito dela era casar e ser feliz para sempre, né? Isso. E assim eu facilito o desenvolvimento da minha história. A partir do momento que eu finalizo dizendo que o palácio ficava muito difícil de conhecer um príncipe. E aí? Vou estar passando agora. O que eu preciso agora? Eu já iniciei, eu já desenvolvi, né? Eu preciso concluir o meu texto, para que ninguém fique perdido, não é verdade? Então, eu iniciei o texto, trabalhei com o início, eu trabalhei com o meio do texto, que é o desenvolvimento, né, onde eu pude passar as informações, as características, os desejos e sonhos, e agora eu preciso concluir, eu preciso fazer a conclusão do meu texto, né? A conclusão, ela é o fim da história, né, ou do texto, novamente em outro parágrafo, com letra maiúscula, você vai estar encerrando a história, dizendo o que aconteceu e como aconteceu. Você vai estar dando um final, né? Muitas pessoas costumam assistir novelas, não é isso? A gente tem o início da novela, a gente assiste durante um tempo, que é o desenvolvimento da novela, e depois ficamos aguardando ali o final, não é isso? Assim como um filme, ele tem o início, o meio e fim. O nosso texto ele é da mesma forma, tá? E eu vou estar dando uma outra dica muito importante. Você pode fazer assim: finalmente, por fim, desta forma, né? Finalmente passou uma carroça, trazia várias pessoas que estavam indo para uma festa num povoado distante, num castelo próximo, que se perdeu, né? Eu vou ter que concluir o meu texto, né? Isso para que a minha história ela venha ter um final. Aqui, vou estar mostrando para vocês um exemplo, tá? Finalmente, a princesa Sofia e este lindo príncipe se casaram. Tiveram muitos filhos lindos e o palácio se encheu de muita alegria. E todos viveram felizes para sempre. Vocês lembram lá no início da minha história o que a princesa Sofia queria? A princesa Sofia ela queria casar com o príncipe e viver feliz para sempre, não é verdade? Então, eu iniciei a minha história falando da princesa Sofia. Eu desenvolvi a minha história falando das necessidades, né, que ela queria, que infelizmente era um pouco distante o palácio dela, mas, no entanto, eu concluí. E concluí de uma forma que fosse legal para a princesa, né? Afinal de contas, a princesa é a minha personagem, tá? Então, a princesa, ela casou, tiveram filhos, né? Ela trouxe mais pessoas para dentro do palácio, né? Ela trouxe alegria para o palácio e ela viveu feliz para sempre, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que ficaria o nosso texto, tá certo? Para que vocês possam estar também dando a base, né, gente? Vocês possam estar anotando aí
para estar assimilando. Percebam aí, nesse slide, nesse último slide aqui, né? A minha história sobre a Princesa Sofia. Eu coloquei em destaque o título, vendo? A história, ela tem o título. O primeiro parágrafo, a margem, tá vendo? Deu espaçamento. Eu iniciei o texto com a letra maiúscula, o que é muito importante. Eu finalizei o primeiro parágrafo, fui para o segundo, lembrei do meu espaçamento, né? No meu segundo parágrafo, eu também inicio com a letra maiúscula, porque o início de parágrafo, a letra é maiúscula. O meu terceiro parágrafo também foi um desenvolvimento, né? Eu estava desenvolvendo a minha história, eu dei um espaçamento, eu iniciei com a letra maiúscula. E, por fim, o meu quarto parágrafo, que é o parágrafo de conclusão do texto. Mas eu concluo também com a letra maiúscula, tá, gente? Eu vou estar dando o espaçamento do parágrafo, olha só, o espaçamento, tá? Da margem. Eu utilizo, às vezes, até o meu próprio dedo. Dou um dedozinho assim de espaçamento para estar iniciando o meu parágrafo, tá certo? Dessa forma, vocês podem estar, gente, produzindo um texto, produzindo uma redação, tá? Pode estar facilitando a vida de vocês em vários aspectos, tá certo? Espero que vocês tenham anotado aí toda a informação direitinho. Se quem não conseguiu anotar, vocês podem estar assistindo novamente o nosso vídeo. Vocês podem estar tirando um print da tela, né? Hoje a gente tem essa ferramenta. Então, gente, aqui a gente finaliza, tá? A nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Eu sei que ficou amador, né? Eu peço desculpas por isso, mas realmente eu não tenho muita experiência com gravação de aula. Eu não sou muito boa também com redes sociais, então eu tô aprendendo, estou buscando, tá? Conhecimento, eu estou pesquisando como fazer, qual é a melhor forma. Mas enfim, eu vou tentando e vou aprendendo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que eu fiz com muito carinho, que eu me dediquei, que eu pesquisei bastante para passar essas informações de uma forma dinâmica, né? Eu espero que vocês tenham assimilado, que vocês tenham anotado. Quem não conseguiu anotar, vocês podem estar voltando lá o vídeo, né? Isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fico muito grata pela atenção. É uma fase que a gente está passando, né? Vivenciando de pós-pandemia, mas infelizmente a gente ainda não está podendo estar estagiando em todas as escolas, porque não tá sendo fácil. Mas vamos conseguir passar por isso, tá? Eu agradeço. Eu espero estar concluindo essa nova etapa, tá? E é isso. Muito obrigada.